Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Que alegria, estamos juntos. Aqui, Pastor Gedeon Júnior. Esta voz você já conhece, né? Que bom, estamos juntos. Quanta gente participando do Gênesis, não é? Quanta mensagem gloriosa. Eu venho aqui, em nome de toda a direção da igreja, louvar ao Senhor Deus pelo banquete que tivemos a cada dia da sua palavra. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus glorioso, que Deus fantástico é este nosso. E quanta surpresa boa, né? Você conheceu a evangelista Verinha. Você conheceu os pastores João Vicente, Heloís, pastor Gil, querido pastor Geraldo e a pastora Iraci. Conheceu também a evangelista Lédima e o pastor Leite. Bem, óbvio, nós já conhecemos muito do Leite, não é? Louvado seja o nome do Senhor, mas na leitura diária, o Leite nos abençoou pela primeira vez. Quanta gente nova participando. E a pastora Claudentina? Que delícia, Claudentina, todo aquele áudio do reencontro de José com seus irmãos. Inesquecível. Agradecimento especial também ao querido pastor Antônio Mota, nosso secretário de toda a obra da nossa igreja sede e de toda a convenção. Que bênção, que bênção. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram. Eu não vou aqui continuar citando nomes porque eu seria absolutamente injusto e eu esqueceria todos os nomes que nos ajudaram. Mas eu quero dizer muito obrigado. Luiz, muito obrigado. Geraldo, Iraci, todos, absolutamente todos que nos ajudaram, Gil, todos. Evangelista Lédima, Evangelista Verinha, que bênção, que bênção, que bênção. Muita gente você já conhecia, né? Eu, Eber, mas como Deus nos abençoou. Vale a pena servir ao Senhor. E eu estou aqui, hoje e amanhã, fazendo os áudios finais sobre Gênesis. Para que áudio final sobre o Gênesis, pastor? Porque são 50 capítulos. Não é como Mateus, Marcos, Lucas, João, que tem um número de capítulos pequenos, né? Não é como, obviamente, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Meu Deus do céu, só o Pentateuco é quase do tamanho inteiro do Novo Testamento. Sejamos francos. E Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, eu quero sua atenção hoje, amanhã e depois de amanhã, porque nós vamos trabalhar com uma revisão rápida de natureza teológica, ou seja, a teologia de Gênesis. O que Gênesis nos ensina sobre Deus, já que Deus se revelou em Gênesis? Vamos lá. Em primeiro lugar, sobre a pessoa e o caráter de Deus. Gênesis nos fala de um Deus todo-poderoso. Oh, glória a Deus! Gênesis nos fala de um Deus todo-poderoso. Olha que interessante, se você parar e pensar, poder e majestade de Deus se manifestam de forma irrefutável em Gênesis. Primeiramente, quando ele se demonstra criando todas as coisas, organizando, planificando, tornando habitável o universo inteiro para o homem. Sim, poder e majestade de Deus manifestam-se primeiramente em seu trabalho de criar. Ele é o grande criador, ordenador do universo, e tudo para que o homem habitasse. Sim, Gênesis capítulo 1 e 2 nos mostram quão poderoso é o nosso Deus. Seu poder também
absolutamente evidenciado nas forças terríveis, cataclísmicas que ele, Deus, reuniu para desencadear o primeiro grande julgamento sobre toda a humanidade. Toda a humanidade. E aí o dilúvio. Daí os capítulos 6 até o 8. Óbvio que o primeiro julgamento de Deus foi sobre Adão, Eva e a serpente. Mas estamos falando sobre o Deus Todo-Poderoso. E o seu poder de forma fantástica se manifestou, de forma inelutavelmente fantástica. Ele se manifesta ali quando ele simplesmente julga toda a humanidade. É um Deus que tem capacidade de fazer água sair de tudo que é canto e destruir todos aqueles que viviam de forma absolutamente longe e maligna de sua presença. Só um Deus completamente poderoso poderia, de maneira simples, mas engenhosa, acabar com toda uma geração diluviana, em razão de sua desobediência. Agora, nada se compara ao capítulo 11. Você se lembra do que estavam fazendo no capítulo 11? Da famosa Torre de Babel? Aqueles zigurates que simplesmente eram produto da arrogância humana pensando que poderiam chegar aos céus? Olha que fantástico. Deus, com seu poder, simplesmente dispersa toda essa geração pós-diluviana da Torre de Babel, falando somente o seguinte: línguas confundam-se. Ou seja, homens falem línguas diferentes de tal forma que não mais se entenda. Sim, amados irmãos, você tem em Gênesis um Deus todo-poderoso. Pense comigo, por gentileza. O poder de Deus é muito mais sutilmente demonstrado agora com Abraão. Por quê? Porque ele capacita Abraão, ele capacita Sara, para que, mediante a fé, gerassem a semente prometida depois de ambos haverem passado de todo o estágio reprodutivo. Venhamos e convenhamos. Tem tempo para tudo. Salomão falou sobre isso, né? Tem tempo de nascer e tempo de morrer. Tem tempo de gerar filho. Há um momento na vida em que ninguém mais gera filhos, porque não há mais possibilidade. Só que o Deus Todo-Poderoso fez um homem de 100 anos gerar aquele do qual viria a semente do Gênesis 3 e 5, e que no futuro destruiria toda a capacidade terrível do poder da antiga serpente sobre a humanidade. E uma mulher de 90 anos, que inclusive riu, né? Daí o nome do filho, Isaac. Ela ria. Uma mulher de 90 anos teve a capacidade de dar à luz. É todo-poderoso. O nosso Deus é todo-poderoso, o nosso Deus é todo-poderoso. Daí, Gênesis 18 e 21, nos fazendo entender a grandiosidade, o poder deste grande Deus. O poder de Deus ainda continua em Gênesis 19, Gênesis 20, inclusive até Gênesis 50. Pense comigo. Se você parar e pensar e raciocinar, em Gênesis 19, você tem agora um Deus todo-poderoso que simplesmente destrói cidades específicas porque a maldade destas cidades chega ao céu. Já não é mais aquele Deus que destrói toda a humanidade, mas extirpa da face da terra civilizações específicas cuja a forma de vida ofendem todo um sagrado e um mínimo de relacionamento social. Quando você estuda profundamente Sodoma e Gomorra e o que aconteciam lá, é devastador, irmãos.
É absolutamente devastador. E o que eu acho interessante é que você vê o poder cirúrgico de Deus. Assim como foi cirurgicamente estratégico para abrir a madre de Sara e simplesmente fazer Sara gerar um filho aos 90 anos e ter um filho aos 90 anos, em contraste, você vê o poder devastador da ira de Deus também de forma cirúrgica contra Sodoma e contra Gomorra. Agora preste atenção. Lá em Gênesis capítulo 50, o último capítulo de Gênesis, dos versículos 19 a 21, as palavras de José são fantásticas. Gênesis não poderia terminar de outra forma senão falando do Deus Todo-Poderoso. Ele começa falando do Deus Todo-Poderoso e ele termina falando do Deus Poderoso. Olha o que José diz. Vamos lá. As palavras de José para seus irmãos, conforme falei em Gênesis 50, 19 a 21, demonstram o ponto de vista mosaico sobre o poder de Deus à luz da história da nação. O que o homem pecador tensiona para o mal, Deus, Yahvé, é mais do que capaz para suplantar para seus propósitos de bênção e bem-estar para o povo da aliança. O mal que os irmãos tensionaram fazer a José nada mais foi do que um passo a mais no grande plano de Deus de guardar, preservar toda a semente de onde viria o Messias. De onde viria o Messias? Amados irmãos, eu poderia continuar e mostrar vários outros textos que demonstram o poder de Deus, que falam sobre o poder de Deus aqui em Gênesis. Mas eu vou deixar isso para você. Você vai aproveitar, já que temos praticamente 5 dias, porque na próxima segunda-feira começamos Êxodo. Que tal dar uma lidinha em Gênesis e ir procurando em Gênesis o Deus Todo-Poderoso, em outros textos que eu não te falei e deixei, obviamente, para você procurar em casa. Sim, dever de casa, qual o problema? Pegue um lápis de cor qualquer. Não há problema, a Bíblia é sua e Cristo não vai ficar chateado se você fizer o que eu estou te pedindo. Pegue um lápis de cor. Leia de novo de Gênesis 1 até Gênesis 50. Eu já fiz o teste. A leitura demora 4 horas e meia se for feita numa só sentada. Você senta e lê completamente. 4 horas e meia, 5 horas você lê. Agora, como você tem que trabalhar, como você tem que estudar, como você tem que sair, como você tem que trazer o pão de cada dia, porque Adão nos trouxe essa felicidade, não é verdade? Então, você pode ler devagarzinho. Hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho, no outro dia mais um pouquinho, no outro dia mais um pouquinho, domingo um pouquinho, e aí termina. Mas em cada ponto que você for lendo, marque textos que demonstram o poder de Deus. E você vai ver como Deus vai falar com você. Agora, teologicamente, Gênesis é um livro que só fala de Deus Todo-Poderoso? Não, 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 não. Muito mais. Deus aqui é descrito de forma fantástica. Irmãos, a Bíblia foi escrita para nos dar verdades sobre Deus, porque não tínhamos condições de alcançar o caráter, de entender quem é Deus, se Deus não se revelasse a nós. E Gênesis é o primeiro livro dessa revelação. Segundo fato teológico sobre Gênesis é que Deus é justo. Olha que lindo. A justiça de Deus está do Gênesis 1 até o Gênesis 50. Sério, pastor? Sério? Pare e pense comigo. A justiça do grande Yahvé reflete-se não tanto em declarações sobre o seu caráter, mas muito mais nos atos de julgamento dele. Se você parar e pensar,
Deus julga o homem e a mulher. Se você parar e pensar, ali no querido Jardim do Éden, Deus julga Adão. Você já pensou o quanto Deus foi justo ali e aplicou justiça, né? Se você pensar, Deus poderia ser muito mais severo, mas ele é extremamente justo. E com Caim? Com Caim que levantou justificativas pessoais, Deus também julgou. Deus também julgou. E no dilúvio, ó Deus amado, que julgamento severo! E na destruição de Sodoma e Gomorra, que julgamento severo, né? Alguns dizem, mas eu não consigo ver aqui o amor de Deus, eu vejo somente o julgamento. Será mesmo? Pare e pense comigo. No Jardim do Éden, se você parar e pensar, Deus foi tão justo que Deus, imediatamente após a rebelião do homem, já profere o julgamento contra a rebelião do homem. E se você pensar, mesmo tratando severamente e com todas as consequências, o tratamento foi com amor, porque o homem não morreu naquele momento. Morre um cordeiro para que roupas tenham sido feitas para ele. Vamos lá com Caim. Deus não aceitou justificativas pessoais. Deus não aceitou, mas colocou um sinal nele para que ninguém o ferisse. Olha o julgamento de Deus. Deus é alguém que nos julga. Deus não demora o processo. Deus rapidamente resolve o processo. Deus coloca tudo na mesa, nos dá o direito ao contraditório e ampla defesa, porque você pode falar o que quiser. A exemplo de Caim, a exemplo de Adão e Eva, fale o que quiser. E mesmo depois do justo juízo, Deus ainda age com grande misericórdia. Para o homem, prometendo que vinha um segundo homem, um segundo Adão e resolveria tudo. Para Caim, mesmo sabendo que Caim não se converteria nunca, pelo menos um sinal para que ele não morresse. Então, pare e pense, pare e pense. Quando Deus exerce um juízo e destrói completamente, bote algo na cabeça, meu irmão. É porque não havia mais possibilidade nenhuma de retorno e era necessária a extinção. Por isso que muitos me perguntam, pastor, mas por que Deus tinha que simplesmente destruir toda a humanidade no dilúvio? Porque se você der uma lidinha em Gênesis capítulo 6, diz assim, que o coração do homem se tornou tão corrompido que todos os seus pensamentos eram maus desde a infância. Mas presta atenção, Deus preservou Noé, porque Noé era um homem justo, íntegro e reto no meio da sua geração. Deus é justo. Sodoma e Gomorra não sobrou ninguém por uma razão absolutamente simples. O pecado subiu aos céus, você não tem dimensão do que aquelas cidades faziam. Mas veja, o justo Ló, Pedro, o apóstolo Pedro chama Ló de justo. O justo Ló, sobrinho de Abraão, pelo menos foi poupado. Pelo menos foi poupado. Se você parar e pensar, os juízos de Deus são corretos. Os juízos de Deus são corretos. E aí, o segundo desafio. Que tal você e eu relermos Gênesis durante esses dias? Hoje não teve leitura. Todo mundo pensou que seria Êxodo, não é? E eu estou aqui. Amanhã não vai ter, depois não vai ter, só segunda-feira. Mas nós vamos estar aqui tratando de aspectos teológicos do Gênesis. Que tal você ler de novo Gênesis rapidamente, verificando o poder de Deus e o justo juízo de Deus, o poder e a justiça, o poder e a justiça. E você vai ver que você vai se admirar com o poder, que você vai se admirar com a justiça, mas você vai se admirar com a misericórdia. É incrível, Senhor Deus, é sempre justiça com misericórdia, justiça com misericórdia, justiça com misericórdia.
E aí eu termino esse áudio dizendo para você: que Deus é esse? Que Deus é esse? Que livro fantástico é um livro de Gênesis? Que Deus é esse? Que Deus fantástico! Talvez por isso o profeta tenha dito: Senhor, no meio dos anos, aviva a tua obra, ou seja, tem misericórdia do teu povo. Talvez por isso o profeta tenha dito: Senhor, no meio da tua ira, não te esqueces da tua misericórdia, porque talvez conhecesse Gênesis. Meu amado irmão, bote uma coisa na cabeça. Nunca existiu uma noite que impedisse o nascer do sol. Você já pensou nisso? Não existe noite que impeça o nascer do sol. E se nada pode impedir o nascer do sol, nada pode impedir a esperança. Creia. Por isso que Isaías diz que um dia o sol da justiça vai nascer. Por quê? Porque Cristo vai reinar. Então, veja que lindo. É um Deus que não pode simplesmente admitir o pecado em razão de toda a sua bondade. Mas é um Deus que no meio da sua ira age com misericórdia. Então, que Deus é esse? Que Deus é esse? Leia Gênesis de novo. Aproveite, vamos fazer a revisão, vamos aproveitar. E amanhã estarei de novo com mais alguns aspectos teológicos de Gênesis, ou seja, Gênesis mostra o que sobre Deus? Gênesis mostra muito sobre Deus e o Senhor vai nos abençoar. Aqui, Pastor Gedeon Júnior. Obrigado pela querida companhia e pelo fato de nos ouvir. Muito obrigado. Agradeço a Deus. Agradeço a nossa direção da igreja. Agradeço a pastora Loide por crer num projeto como esse e agradeço a você que todo dia está sendo atingido com a palavra de Deus. Vamos juntos então? Vamos aproveitar esses dias, dividir direitinho os capítulos e dar uma relida em Gênesis, olhando o quanto ele é poderoso. Pegue um lápis e mostre os versículos que demonstram o poder. Aí pegue um lápis com outra cor e mostre todos os juízos que ele fez. Tá certo? Todos os juízos que ele fez. E você vai gostar muito, porque depois, quando abrir sua Bíblia, vai estar uma cor e você sabe que aquela cor é Deus Todo-Poderoso. E você sabe que a outra cor é o Deus justo, mas que exerce junto misericórdia. Isso vai te ajudar tanto, irmãos, tanto, tanto, tanto. Sua Bíblia tem que ser riscada do Gênesis ao Apocalipse. E eu vou te ajudar nisso. A paz, Senhor. Um grande beijo e não se esqueça, Deus é todo-poderoso, justo e misericordioso. Paz do Senhor.